Vamos dar início ao estudo da análise combinatória. Como primeira aula, estudaremos o princípio fundamental da contagem. Para isso, nós vamos analisar uma situação problema. Uma agência de turismo oferece as seguintes opções de viagem: Porto Seguro, Ilhéus e Aracaju. Essas três opções. A viagem ela pode ser feita de avião ou de ônibus. Aí vem a pergunta: de quantos modos distintos poderá ser montado uma viagem? Então nós vamos analisar aqui o que nós chamamos de árvore de possibilidades. Então, na primeira coluna, nós vamos colocar aqui os três destinos de viagem, que é Porto Seguro, Ilhéus e Aracaju. Então, temos na primeira coluna três possibilidades. Na segunda coluna, nós vamos observar que para cada uma dessas possibilidades, nós temos duas opções: ou a pessoa irá de ônibus ou irá montar a sua viagem de avião. Então, para Ilhéus também vai acontecer a mesma coisa, ou vai de ônibus ou de avião, e para Aracaju também a mesma situação, ou seja, temos duas possibilidades na segunda coluna: ou vai ser ônibus ou vai ser avião. Então, desta forma, a viagem vai ficar da seguinte maneira: Porto Seguro pode ser de ônibus, Porto Seguro de avião, Ilhéus de ônibus, Ilhéus de avião, Aracaju de ônibus ou Aracaju de avião. Está aqui montado. Então existem 1, 2, 3, 4, 5, 6 opções de viagem que eu posso montar esta viagem. Este é o princípio multiplicativo. Observe que nós temos três possibilidades, que são as escolhas do destino, e temos duas possibilidades aqui que são o modo como a pessoa chegará no seu destino. O princípio fundamental da contagem, ele diz o seguinte: se um evento A pode ocorrer de M maneiras diferentes, e se para cada uma dessas M maneiras, um segundo evento B pode ocorrer de N maneiras diferentes, então o número de maneiras que esses eventos podem ocorrer, um seguido do outro, é M vezes N. No nosso exemplo anterior, nós tínhamos três maneiras de escolher o destino da viagem e tínhamos duas maneiras de escolhermos se o destino seria feito de avião ou de ônibus. Então, pelo que nós vimos, existem três opções de destino e existem duas possibilidades, de avião ou de ônibus. Então, para calcular o número total de possibilidades da viagem, multiplicamos as duas possibilidades, a da coluna 1 e o da coluna 2. Então, o primeiro evento seria a escolha do destino, e o segundo exemplo seria a segunda opção, seria de ônibus ou de avião. Então vamos resolver exercícios e aplicarmos o princípio fundamental da contagem. Um cardápio de um restaurante consta de 8 tipos de saladas e 5 tipos de grelhado. De quantas formas distintas um cliente pode fazer um pedido de uma salada acompanhada de um grelhado? Então nós temos o seguinte: nós temos aí, para cada uma salada, nós temos aí 5 possibilidades de grelhado: grelhado 1, grelhado 2, grelhado 3, grelhado 4 e grelhado 5. Isso vai ocorrer para salada 1, salada 2. Observe que são 8 tipos de saladas e 5 tipos de grelhado. Aqui nós representamos apenas a salada 1 e salada 2. Nós queremos saber o resultado. A pergunta dele é: de quantas formas distintas um cliente pode fazer o seu pedido? Então, nós vamos simplesmente pegar o número de saladas, que é 8, e multiplicar pelo número de grelhados, que são 5. 5 vezes 8, 40. Então, existe 40 formas distintas de um cliente fazer um pedido de uma salada acompanhada de um grelhado.
Próximo exercício, nós temos aí Universidade Federal de Minas Gerais. Observe esse diagrama. Qual é o número de ligações distintas entre x e z? Então vamos lá, usando o princípio fundamental da contagem. Então vamos sair de x até chegar em z, passando por r. A princípio passando por r. Passando por r, nós temos a princípio aqui, ó, de x para r, nós temos três opções, três caminhos aqui, ó, três caminhos. E de R até Z, eu tenho essa opção aqui, um caminho, esse caminho. Então, 3 vezes 1, 3. Vou anotar esse valor aqui, 3. Temos também essa outra opção, de X até R, indo por Y. Então, temos aqui, de X até R, 3 opções. De R até Y, 3 opções. E de Y até Z, 2 opções. Multiplicando 3 vezes 3, 9, vezes 2, 18. Então, vamos anotar essa quantidade aqui, ó, 18. Agora, de x passando por y indo direto para z, nós temos uma opção aqui, ó, uma opção de x até y. E de y até z, 2 opções. 1 vezes 2, 2. Anotando esse resultado aqui, 2. Agora, por aqui, de x para s, nós temos 3 opções. De s até y, 2 opções. E de y até z, 2 opções. Então, temos aqui, ó, 3 vezes 2, que é 6. E 6 vezes 2, aqui, ó, 12. Então, temos aqui 12 opções. E agora, de x, passando por s, para ir para z, nós temos 3 opções de x até s. E de s até z, temos 2 opções. Então, 3 vezes 2, 6. Somando todas essas opções que nós encontramos aqui, ó, 3 com 8, 11, 11 com 2, 13, 13 com 2, 15, 15 com 6, 21. Vão 2, 2, mais 1, 3, mais 1, 4. Então, existe 41 possibilidades de ligações entre x e z. 41 possibilidades. Usamos aí o princípio multiplicativo. Agora temos aí a questão número 3. Com os símbolos triângulo, quadrado e círculo, deseja-se formar sequências de 5 figuras. Observe que nós temos 3 figuras, mas queremos formar sequências de 5 figuras geométricas, uma ao lado da outra. Letra A. De quantos modos distintos isso pode ser feito? E letra B, se figuras vizinhas não podem ser iguais, quantas sequências podem ser formadas? Então vamos à solução. Então nós temos aí, observe, sequência de 5 figuras. Observe que, como eu estou usando triângulo, quadrado e círculo, vai haver repetições aqui, ó. Então esse aqui é um exemplo, ó, tem um exemplo, seria essa montagem aqui. Aqui seria outro exemplo de montagem. Aqui seria um outro exemplo. Inclusive, todas as figuras podem ser iguais. Aqui, ó, nesse caso aqui, todas iguais. Todas iguais triângulo. Poderia ser todas as 5 igual ao círculo e todas as 5 igual ao quadrado. Então, ele pergunta de quantos modos distintos isso pode ser feito. Então, observe. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5. Uma sequência de 5 figuras. 1, 2, 3, 4, 5. Para essa primeira posição aqui, eu posso usar qualquer uma das 3 opções aqui, ó, que é o triângulo, quadrado e círculo. A mesma coisa vai acontecer aqui, eu também posso ter 3 opções para a segunda posição. Para a terceira figura também 3 opções. Para a quarta e para a quinta 3. Então, no total vai ser 3 elevado à quinta. 3 elevado à quinta vai ser pelo princípio multiplicativo. 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. E 81 vezes 3, 243. Então, existem 243 opções de quantos modos distintos isso pode ser feito. Existem 243 figuras, a sequência de 5 figuras. Observe aqui que há repetições aqui, ó. Tem que haver repetições, porque só foi usado o triângulo, o quadrado e o círculo. Então vamos para a letra B.
Na letra B, ele fala se figuras vizinhas não podem, destaque aqui, ó, não podem ser iguais, quantas sequências podem ser formadas? Agora, não posso ter figuras vizinhas iguais. Então, esse aqui está correto, ó. Triângulo, quadrado, círculo, triângulo, círculo. Não tem figuras vizinhas iguais. Já nesse aqui, ó, esse caso aqui, ó, é contrário ao que ele se pede aqui, ó. Se figuras vizinhas não podem ser iguais, então não pode acontecer isso aqui. Observe que eu tenho aqui duas figuras vizinhas iguais, ó. Duas figuras vizinhas iguais. Isso não pode ocorrer. Então, para que isso não ocorra, o que é que nós vamos prestar atenção nessa sequência? Temos aí novamente 5 figuras. 1, 2, 3, 4, 5. Então, para a primeira posição, eu posso escolher qualquer uma dessas 3 figuras. Triângulo, quadrado ou círculo. Qualquer uma das 3. Já para essa segunda opção aqui, agora eu só tenho 2 possibilidades de escolha. Observe que se eu escolhi aqui, por exemplo, o triângulo, só posso escolher agora o quadrado e o círculo para essa segunda opção, para que não haja semelhança entre essas figuras vizinhas. A mesma coisa vai ocorrer para a terceira opção, eu só posso ter 2 opções aqui, ó. Se eu tiver 3, uma das 3 vai combinar com essa que está aqui, ó. Então vai ocorrer isso aqui também, 2 para essa casa e 2 para essa casa. Então o total vai ser 3 vezes 2 elevado a 4. Nós sabemos que esse resultado vai ser igual a 3 que multiplica 2 elevado a 4. 2 elevado a 4 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 16. 3 vezes 16 é 48. Portanto, se figuras vizinhas não podem ser iguais, quantas sequências podem ser formadas? Então, haverá 48 sequências desse tipo aqui, ó. Desse tipo aqui, em que figuras vizinhas não são iguais. Para fechar essa questão, vamos resolver uma questão do Enem. Estima-se que haja no Acre 209 espécies de mamíferos, distribuídas conforme a tabela abaixo. Então vamos analisar essa tabela aqui, ó. Vamos ampliar essa tabela para analisarmos essa tabela. Então temos aí a tabela, ó, grupos de taxonômicos e números de espécies. Por exemplo, aqui carnívoro tem 18, cetáceos 2, marsupiais aqui nós temos 16 e aí por diante. Primatas 20, temos aí a nossa tabela. O que se pede? Então deseja-se realizar um estudo comparativo entre 3 dessas espécies de mamíferos. Uma do grupo dos cetáceos, outra do grupo dos primatas e a terceira do grupo dos roedores. Aí vem a pergunta: o número de conjuntos distintos que podem ser formados com essas espécies para esse estudo é igual a... Aí temos aí as opções de alternativas para ser escolhido. Então aqui novamente trata-se de uma questão relativamente, ela é simples, ela é uma aplicação direta do princípio fundamental da contagem, observando aqui que no estudo ele quer formar um grupo de 3 opções, um grupo de cetáceos. No grupo de cetáceos nós temos aqui na tabela, são 2 espécies. Então tem o grupo de cetáceos, são 3 grupos aqui, ó. Outro grupo é os primatas, grupo de primatas. No grupo de primatas nós temos 20 espécies. E o outro grupo seria o grupo de roedores. No grupo de roedores nós temos aí 33 espécies. Roedores está aqui, ó, 33 espécies. Então temos que montar os nossos grupos aí formados por 3 espécies. Escolheu 3 espécies. Então o grupo de cetáceos. Então para cetáceos aqui, ó, cetáceos, nós temos 2 possibilidades, 2 espécies. Primatas. Os primatas, nós temos 20 espécies. Primatas, que eu vou pela letra P, tem 20 espécies. E para roedores, que eu vou representar pela letra R, para roedores nós temos 33 espécies.
Então, usando o princípio multiplicativo, vai ficar 2 vezes 20 vezes 33. 2 vezes 20 nós sabemos que é 40. Então, essa conta vai ficar 40 vezes 33. Então, fazendo esta multiplicação aqui, ó, vamos fazer ela aqui em cima, fazer assim, 40 vezes 33. 40 multiplicado por 33. Temos 3 vezes 0, 0. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 0, 0. E 3 vezes 4, 12. Somando aqui, ó, 0, 2, 3 e 1. 1320. Portanto, a alternativa correta seria a letra A dessa questão. A questão relativamente simples. O problema aqui é mais a interpretação, é saber o que está sendo pedido. A próxima aula vamos estudar fatorial.